ser na tomada, eu acho. Não, nesse computador aí tá. É que o meu tá sem bateria, eu preciso pegar o carregador. E aí? Não tem que Tamo junto. Tá doideiro ou não, hein? Vamos receber Christian Barbosa. O homem que bateu. O homem que bateu. Funcionou aí? Funcionou. Uma luz lá pra eu ficar meio bonito assim. O homem que bateu o primeiro milhão com 16 anos. Hã? É. Quer o fone? Eu tô com meu fone aqui. Não, mas o meu conecta direto aí. Guilherme Batista. Ah, então vai. Eu vou pôr o fone aqui. Lioto Machida. É nóis, irmão. Lioto Machida, você já fez eu sofrer, viu, irmão? Sou seu. Já sofri nesse UFC assistindo você dando pancada. Muito louco. Tamo junto. Lioto Machida aí na live. Depois vamos fazer uma live junto, irmão. Christian Barbosa tá entrando. Beijão, cara. O Christian Barbosa tá entrando. Christian Barbosa. João Apolinário tá aí na live também. Tamo junto. Vou te mandar um direct aí, ô Machida. Christian Barbosa vai mandar mensagem. Nós vamos falar de produtividade hoje. O que a gente está tratando nesses dias? Desbloquear mentalidade, né? Eu creio que essa geração que está acontecendo agora, essa geração nossa. João Apolinário, grande amigo, obrigado por influenciar essa geração, meu irmão. Olha lá, o Christian tá na área, já vou colocar ele. Só para te dar um feedback. Apolinário, já mandei arrancar todas as gavetas da empresa e tá proibido comprar armários. Só peguei esse código com você. Tamo junto. Christian Barbosa, tá saindo só o áudio, vai liberar aí, acho. Aê, saiu agora a imagem. Muito bom. Tamo junto. Primeira coisa, lindão, obrigado pelo seu tempo. Pode pôr mais para trás aqui, a luz tá muito forte no meu rosto. Obrigado pelo seu tempo. Você que é um dos caras mais preciosos aí, mais produtivos do mundo. Antes de mais nada, eu quero falar que um dos primeiros treinamentos que eu apliquei foi o treinamento de gestão do tempo. E aprendi demais com você. Tinha sua ferramenta lá, Tríade do Tempo. E aprendi muito, cara. Sempre você foi uma inspiração para mim. Eu não nego para ninguém que eu modelei mais de 200 pessoas para chegar onde eu estou aqui. Você está na lista aí. E hoje, que prazer falar com você, te chamar de amiga. A gente, como dois generais aí nessa geração. Obrigado por tudo que você investiu de conhecimento e sabedoria para todos nós, tá? Pô, Pablo, obrigado você aí. Você é um cara que eu conheci recente, mas tem um conteúdo genial, um cara do bem, um cara top. Me conectei demais com a tua missão. Então, estamos aí para ajudar as pessoas, que eu puder contribuir com você, o que eu puder te ajudar, cara, você não pensa duas vezes, é só me chamar. Mesma coisa, tamo junto. Até depois do fim. Isso aí. Ô, Christian, cada um tem uma história de herói relutante, que sofreu na vida, e não sei o quê, e a sua história é uma das mais impressionantes que eu já ouvi. Antes da gente falar de produtividade, na verdade, essa história já é uma produtividade, né? É o Christian Barbosa mostrando que alguém não precisa chegar em 30 anos para fazer algo, foi lá e fez com 15. Cara, que belíssima história. Eu quero tirar esses códigos de você aqui para a gente passar para a audiência. Como que foi isso? Eu tô tossindo um pouquinho, tá? Eu também. Como que foi essa parada de ser empresário aos 15 anos de idade e bater seu primeiro milhão aos 16? Ser o funcionário mais novo do mundo na Microsoft. Pelo amor de Deus, explica isso para nós. O que é isso? Fala aí, gênio. Qual a palavra, o gênio? Vamos lá. Cara, eu sonhei em ser empresário quando eu tinha 7 anos. Eu fui com meu pai numa empresa cheia de computadores, falei, caramba, eu quero isso para mim. E esse sonho ficou na minha cabeça, Paulo. E assim, eu acho que quando as pessoas falam assim, pô, mas por que você teve esse sonho? Eu não sei, mas era alguma coisa que ficava repetidas vezes na minha cabeça. Eu sonhava em ser empresário, eu sonhava com a empresa, eu sonhava com os clientes, até com os problemas. E aí, quando eu tinha uns 10 anos, eu comecei a programar. E eu me tornei um bom programador. Com 9, 10 anos. Com quantos anos? Com 10 anos. Com 10 anos eu lia muito sobre... O que é isso? Cara, assim, foi um anjo que desceu,
O anjo desceu e travou sua cabeça. O que que é? Você... Conta aí, não. Peraí, Cara, não avança a história, não. Fala, 10 anos de idade, como é que destravou esse cérebro? você sabe uma coisa que eu sonho, são sonhos, né? Mas eu sonho com um anjo desde que eu tenho 7 anos. E o anjo que falava pra mim, não, você vai ter sua empresa, tal, não sei o quê. Você é meio louco, mas eu. Eu conheço isso aí, E, mano. cara, é uma loucura. O meu amigo virtual era uma anjinha, sem dúvida nenhuma. E, cara, assim, eu tinha vontade de ter empresa. E aí eu comecei a ler. Eu sou um cara que gosto muito de ler, eu sou um cara que gosto muito de estudar. Eu nunca, enfim, tive muita facilidade para leitura, tal, então eu lia demais. Então, assim, com 8 para. Eu comprei meu computador, meu pai me deu de presente o computador quando eu tinha 7 anos. E aí eu comecei a, pô, querer aprender aquele negócio, né? Naquela época eu não tinha muito jogo, nada. Eu queria fazer joguinho, tal, todo moleque quer fazer joguinho. E aí para fazer isso eu tinha que ler, eu comecei a ler. Então eu ganhei com 7, dos 7 aos 8 eu, putz, brincava com o computador, desmontei ele inteiro, montei de novo, longa história. Mas aí com 8 para 9 eu falei, não, preciso aprender a mexer nesse bicho. Eu comecei a ler. Aí eu pedia livro de presente para os meus pais, para minha família. Eu comecei a ler muito, cara. Então, assim, quando eu estava com 10 anos, eu era um bom programador. Outro dia eu achei um código meu impresso em C, e, cara, eu li aquele código hoje, putz, tô com 40, olhando o código do menino com 10 anos. Cara, eu não conseguia entender meu código com 10 anos. Eu era um bom Uau. programador. Eu era um bom programador, eu me dedicava a isso. E muitos me falavam assim, eu tinha muito bullying na escola, a minha família também, algumas pessoas falavam que eu estava perdendo a minha infância. Puta, foi muito difícil esse começo, sabe? Porque eu queria ler, eu queria programar, eu queria focar nisso. Eu não tinha muitos amigos. Meu melhor amigo era o computador, então eu chegava em casa, eu ia para o computador, eu não ia para o recreio, porque eu ficava lendo coisa de programação. Então eu gostava, cara. E o meu melhor amigo, eu sempre falava assim, pô, meu melhor amigo era o computador. Eu queria muito que ele respondesse para mim. Hoje tem inteligência artificial que pode responder aos meus sonhos. E aí, quando eu tinha uns 13, 12 para 13 anos, a história da empresa ficou forte. Quando eu tinha 14 anos, eu estava insuportável, eu falava isso para todo mundo. E ninguém queria ser sócio de um moleque com 14 anos. Foi aí que eu vi um anúncio da Microsoft. E aí, esse anúncio, eles tinham uma prova, que se você passasse na prova, você virava um profissional certificado por eles. E aí eu comecei a falar, pô, eu quero fazer essa prova e tal. E na época eles não deixaram fazer a prova aqui, porque era para maior de idade aqui e tal, não sei o quê. Aí eu falei para minha mãe, mãe, você vai ligar para os Estados Unidos, vai ver se elas deixam fazer. E ela, na época, ela não falou, não vou ligar, tá, mas eu enchi tanto o saco dela que depois de um mês e pouco, ela ligou e falou com uma moça lá na Microsoft, falou, dona Glaucia, não tem sentido seu filho fazer essa prova, nosso profissional mais jovem aqui, certificado, tem 20 e poucos anos, tal. E aí o que acabou acontecendo foi que minha mãe falou, meu, ele é muito chato, deixa esse moleque fazer a prova, eu sei que ele não vai passar, mas deixa. E a moça ficou com pena de mim e da minha mãe, literalmente, aí deixou eu fazer a prova. Uau. E veio um livrão para estudar de umas 1.000 e poucas páginas em inglês, sabe? E naquela época, cara, eu nunca tinha feito um curso de inglês, meus pais não tinham condição de me pagar um curso de inglês na época. Eu literalmente odiava inglês, e, cara, o livro era em inglês, a prova era em inglês. E aí eu pensei, meu pai me falou uma frase que eu guardo até hoje, que é um ditado árabe, que ele falava o seguinte, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. E eu lembro que eu Uau. estava folheando aquele livro e eu tinha todas as desculpas do mundo, cara, para não fazer aquela prova, mas não era a prova. Eu não estava nem aí com a prova. Eu estava querendo ter a minha empresa. Eu achava que a prova podia me ajudar nisso. E aí eu comecei a estudar aquele negócio. 2 meses e meio depois eu fiz a prova, aí passei. Eu tinha acabado de fazer 15 anos, acho que fazia umas 3, 4 semanas que eu tinha feito 15 anos. Aí me tornei o profissional da Microsoft certificado mais jovem deles no mundo. Eles até me convidaram para ir lá, conhecer e tal, não sei o quê, mas eu não queria ser funcionário da Microsoft, eu queria ter minha própria empresa. E aí, mesmo com essa experiência, ninguém queria ser meu sócio. E aí eu tive que apelar pro meu pai. Falei, pai, então eu tenho que abrir minha empresa. Meu pai falou, esquece, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho nada. Mas eu enchi tanto saco que eu sou persistente, e aí eu abri o meu primeiro negócio, que foi a Blue Eagle, que saiu junto ao CNPJ quando eu tinha 15 anos. E aí saiu uma matéria num jornal dizendo, pô, moleque de 15 anos, tá no meu Insta essa foto dessa matéria, que tinha passado na prova da Microsoft, que eu tinha uma empresa que era parceira da Microsoft, e que um moleque de 15 anos estava liderando uma empresa de tecnologia. Naquela época a empresa era eu e um computador, cara. E aí surgiu a oportunidade, e essa é uma outra história que eu acho que foi a coisa mais importante, assim. Quando a gente é jovem, Pablo, eu acho que a gente não tem medo, sabe? O problema que trava a mente das pessoas é que elas têm medo. E aí uma história que eu comecei a contar há pouco tempo, eu falo um pouco dela no livro da Tríade, mas o dono do grupo A Tribuna, que é a Rede Globo, o rádio, o jornal da Baixada Santista,
E ele viu essa matéria e ele me chamou para conversar. Ele falou assim, Christian, vem cá, eu fui para Nova York e eu vi lá um negócio de portal, de internet e tal. Ele assim, você sabe fazer isso? Aí eu falei para ele, cara, eu sei. Aí assim, então é o seguinte, quero que você faça um projeto sobre isso. Eu quero ser o primeiro do Brasil a ter internet aqui para os nossos clientes, tal, com um portal, que nem o New York Times. Eu falei, não, beleza. E aí meu pai, eu lembro que meu pai foi me pegar e ele falou assim, cara, o que ele quer? O que esse pessoal da tribuna quer? Né? Porque meu pai ele trabalhava numa agência que tinha conexão com os caras. Ele quer um projeto de um portal de internet. Aí meu pai assim, você sabe fazer isso? Eu falei, não, mas você vai me levar no sábado na Livraria Cultura, em São Paulo, e eu vou comprar livros sobre isso. Meu pai falou, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu tenho relação com o jornal. E aí, enfim, eu falei, pai, mas eles me pediram um projeto e tal. Aí meu pai falou o seguinte, ó, não faz o projeto. Ele assim, você não sabe se vai dar certo, vai me queimar. Ele assim, mas você não pode fechar as portas, porque eles podem te contratar. Eu falei, pai, eu não quero ser contratado, eu quero minha empresa, já tá aí e tal. Ai, cara, você inspirou em algum empresário, se essa parada de não quero ser funcionário da Microsoft, da onde você tirou isso? Cara, sei lá, na minha cabeça, eu sonhava com isso desde os 7 anos. Ó, Então tava na minha cabeça. só dá uma pausa que a gente precisa capturar os códigos aqui, porque a gente tá com um prodígio aqui, presta atenção. Primeira coisa, hiperfoco é uma coisa que esse cara tem. Eu tenho amizade com ele tem uma coisa chamada hiperfoco. Das quase 7.000 pessoas que estão assistindo aqui agora, elas não possuem esse código. Elas são altamente procrastinadoras e elas têm um alternador, igual o motor do carro, que alterna energia para multitarefa o tempo inteiro. Então, já só ouvindo a história e conhecendo um pouco do Christian, ele é hiperfocado. Segunda coisa, ele é persistente a ponto de ser obstinado. Pela fala dele, você pode capturar esse código. Obstinação. O cara pega o negócio e fala, é desse jeito que eu quero. E é engraçado você ver uma criança de 10 anos pegando isso. Muitas pessoas que estão ouvindo agora devem estar assim, isso não funciona comigo porque ele é um gênio. Aqui está o código. Todas as pessoas nascem gênios, tá? Todas as crianças nascem ridículas, infantis e divertidas. E as pessoas fazem o quê? Isso na internet. Ó, alguém aqui entrando no meio da conversa. E aí o que acontece? Alguém, para tentar te deixar num padrão, poda você. Aí começam os seus bloqueios. Então tá aqui um dos caras que a gente chama de gênio, mas a gente chama de gênio porque é uma criança que sobreviveu. Pega esse código que ele é pesado. E aí, ele tá acabando de falar uma coisa aqui que eu aprendi com o Richard Branson. A gente trouxe o Richard lá no Ebulição. O Richard fala um negócio. Se alguém te contratar para fazer algo grande e você não sabe fazer, é esse código que ele tá acabando de falar. Se você não sabe fazer, pode pegar o trabalho, aprenda a fazer e entregue, porque você vai crescer muito nisso. Isso me fez lembrar várias coisas que me fez eu escalar e ser o executivo mais novo da Brasil Telecom também. Eu sempre pegava a bucha sem saber o que fazer. Eu só falava, eu vou fazer. Eu não sabia como. Então captura esse código aqui, ó. Não é sobre o como, é sobre você olhar para você mesmo e falar, eu dou conta de fazer. Não é tentar. Pega esse código aí, ó. Quem tenta não consegue, tá? Quem tenta é o diabo. É ele que tenta. Você consegue. Então, se você colocar na sua cabeça, você vai assumir responsabilidade, vai aumentar a pressão e vai aparecer o resultado. Eu só estou fazendo essa pausa, ô Christian, porque eu conheço a frequência do cérebro. E o que acontece? Uma história brilhante como a sua, as pessoas não conseguem nem capturar os códigos, porque elas já se fecham pensando, ele é um prodígio apenas. De fato, você é um prodígio, mas todos nós somos prodígios. Deus colocou a essência em nós. Colocou a essência dele para a gente destruir, fazer loucuras na Terra, né? Então, eu só fiz essa pausa para mostrar os códigos que o Christian colocou para fora e eu quero que você fique atento, tá? Presta atenção nesse cara. A questão de ser prodígio, né? Eu sempre ouvi muito isso. Mas assim, eu sempre fui um cara esforçado, sabe? Enquanto os outros eu estava ali me aperfeiçoando. Então, foram anos, realmente. Então, assim, eu acho que eu sou um cara realmente persistente. Aí tinha esse projeto, eles me chamaram lá para fazer esse projeto, né, no Grupo Atribua, e aí eu não sabia fazer, mas eu falei, não, eu vou fazer. Fui lá, comprei os livros, comecei a estudar aquele negócio, eu leio muito rápido, eu gosto de ler, né, então leu o meu negócio. Aí eu falei, cara, vou fazer isso. Li os livros, fiz um projeto. Meu pai falou, cara, isso não vai funcionar, você não sabe se vai funcionar. Eu falei, pai, eu tenho certeza que vai funcionar.
Quando a gente é moleque, cara, a gente não tem medo, entendeu? Se eu tivesse 30 anos, eu ia estar tão cagado que eu não ia fazer. Mas eu fiz o projeto. E aí meu pai falou assim, ó, pelo amor de Deus, ele assim, vou te dar uma dica. Isso era o quê? Isso era em 95? 95. 95. Uau. E aí, o meu pai falou assim, ó, você tem que cobrar muito caro para eles não fazerem esse projeto e você não se queimar. E aí eles podem te contratar. Aí eu lembro que eu cheguei na escola, eu tinha um amigo que era todo burguesinho e tal, não sei o quê, e eu falei assim para ele, Celso, o que é muito caro? Aí ele assim, cara, muito caro é uma Ferrari. Aí eu, e quanto que é uma Ferrari? Aí ele assim, uma Ferrari é 1 milhão. Aí eu falei, tá, legal, beleza. Aí que eu fiz, botei 1 milhão no projeto. E mandei o projeto. Putz, cara, e aí passou 2 semanas, eles não falaram nada comigo, até pensei, cara, eu falei, putz, eu tava fazendo uns trabalhinhos, porque como eu tinha saído da matéria na internet, eu tava sendo contratado para fazer um monte de coisa com relação à Microsoft, parceria, tal, na região só tinha eu, então eu tava começando a ganhar uns clientes. Mas assim, eu tava na 8ª série, cara, então eu tinha prova de matemática de manhã e de tarde ia atender o cliente. E aí eles me chamaram lá. Aí meu pai falou assim, olha, eles vão te descartar, mas você fica amigo deles porque eles podem te contratar para você trabalhar lá. E eu lembro que eu estava no carro com meu pai e falei, pai, eu não quero trabalhar lá, eu quero ter minha empresa, eu vou ter minha empresa. Eu estou fazendo os negócios aqui na empresa, eu não vou deixar o sonho, porque, cara, a empresa era eu. Eu fazia os trabalhos, eu estava ganhando dinheirinho, mas aí, porra, a empresa tinha alguns meses, né? Enfim, aí eu fui lá, e aí o Marco Santini, que eu até falo sobre ele no livro, que é o presidente do grupo, ele falou assim, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, a gente contratou aqui a Olivetti, a gente chamou aqui a Compaq, que são as maiores empresas de tecnologia naquela época que estavam fazendo isso, assim, vem cá, esses caras, eles são mais baratos do que você. Como que o teu orçamento é mais caro que o dele? Aí eu falei assim, cara, eu tinha 15 anos, cara, e assim, tinha uma coisa... Meu pai é publicitário, ele fala assim, cara, você tem que se diferenciar. Na época você tinha concorrente com a Compaq, a Olivetti de concorrente. Porque eles é que tinham feito o projeto, entendeu? Porque era um negócio muito novo, não tinha portal de internet naquela época, ninguém sabia fazer direito. Né? Então a Tribuna foi procurar os caras grandes do mundo, que eram empresas super conceituadas. E aí assim, cara, por que teu projeto é mais caro que a Compaq e que a Olivetti? Aí eu olhei para ele e falei assim, porque eu sou melhor que eles. Aí o cara começou a rir. Aí assim, como assim ser melhor que ele? Eu falei, cara, eu sou melhor. Ele assim, então me explica o seguinte, por que o teu projeto vai sair em 4 meses e o dos caras vai sair em 9? Aí eu falei, viu, porque eu sou melhor que eles. Aí o Marcos falou assim pra mim, assim, cara, não tem condição de eu te pagar R$1 milhão num projeto desse. Ele assim, impossível, os caras são muito menos. Aí eu falei assim, mas vai ser o melhor projeto nesse sentido. Eu falei assim, eu sou melhor que os caras. Aí ele assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer uma proposta, então. Você vai me dar 10% de desconto nesse projeto. Eu vou te pagar apenas o começo, com as máquinas, o que você precisar de hardware, né, para fazer. E eu só vou pagar o final quando você entregar. Eu falei, fechado. E aí, fechei o projeto. E aí eu lembro que meu pai foi me pegar e assim, eles vão te contratar para alguma coisa, trabalhar lá com eles. Eu falei, não, pai, eles fecharam o projeto. Meu pai quase bateu o carro. Ele falou, você tá maluco, isso não vai funcionar, tal. Cara, mas o projeto foi um sucesso. A Tribuna foi o primeiro portal de internet da América Latina, foi o primeiro provedor que fez ponto a ponto. Não, peraí, deixa eu liberar os comentários aqui. Deixa eu liberar os comentários. Eu quero salva de palmas. Eu quero palminhas digitais para Christian Barbosa. Que cara ousado. Não, bate as palminhas aí. Eu tô chorando aqui. Brilhante. E aí, quanto tempo que você fez o projeto? Cara, o projeto entrou no ar em 4 meses e 12 dias. Né? Foi um baita do projeto. E como era um projeto da Globo, né, porque eles eram uma afiliada da Globo, isso divulgou no Brasil inteiro. E aí, cara, um monte de outras emissoras, a própria Globo, começaram a me contratar para fazer seus portais. E uma das coisas interessantes foi que hoje eu entendo o que foi isso. Se o meu primeiro grande projeto foi praticamente R$1 milhão, todos os outros tinham que ser mais. Então a empresa começou a crescer absurdo, cara. Quando eu tinha 17 para 18 anos, a gente faturava 70 milhões, a gente era uma empresa com centenas de pessoas. Eu estava começando a expandir para algum lugar e eu estava no meio da escola. Então, assim, eu era um moleque que, no meio da prova, por exemplo, a gente suportava... a gente apoiou o processo do Internet Bank na época do Bradesco, porque a gente era um centro de suporte da Microsoft e a gente apoiava o desenvolvimento do portal deles, do primeiro Internet Bank do Brasil.
Christian, só uma pausa. Tá rolando as pausas aí merecidas. Só para lembrar você, eu apresentei o Christian Barbosa antes de ter 4.000 pessoas na live, a gente já passou de 8.000. Esse cara é o maior nome de produtividade no Brasil. Quando eu comecei minha carreira de instrutor de treinamento, quem estava lá? Christian Barbosa, com ferramenta, com lógica para descobrir isso. Eu usei e nunca sonhei na vida um dia ser amigo de Christian Barbosa. E ele está contando a história, eu vou fazer um overview. Começou a programar com 10 anos, hiper focado, mostrou outro código agora. Ele é intrépido, ele é obstinado quando ele quer algo. E eu deixei muito claro que quando você achar que um cara é gênio, é porque fizeram você não ser gênio mais. Eu vou te contar, quando você encontrar um gênio, eu tenho prazer de chamar a Christian de amigo. A gente começou nossa amizade nos Estados Unidos. Eu tenho prazer de chamar ele de gênio, mas eu quero falar para você que está assistindo. Gênio, anota essa, é quando uma criança sobrevive. As crianças são mortas aos 8 anos de idade, no máximo aos 10. Os pais, eles, por amor à criança, e até para não passar vergonha neles, os pais, eles tentam bloquear os filhos. E o pai dele não estava com a intenção errada, o pai dele tentou bloquear ele, a mãe dele não queria ligar lá na Microsoft. A história é muito louca. Nunca numa live me deu vontade de rir desse tanto, ele nem está contando uma piada. Então eu quero que você abra o seu coração, que essa história ela vai revolucionar muitas pessoas que estão assistindo aqui agora. Você está no Desbloqueio da Mente Milionária. Esse homem aqui fechou o primeiro contrato dele, fez o primeiro portal de internet no Brasil aí para a Tribuna. E aí ele fechou um contrato que já gerou o primeiro milhão. E aí antes dos 20 anos tinha uma empresa que já faturava 70. Então presta atenção. Se você está assistindo essa live, anota os códigos, eu vou passar. Agora eu vou explicar o que é intrepidez, que é o que ele tem. Muito forte, vai. Uma coisa que você falou, Pablo, é verdade, porque, cara, todo mundo queria destruir meu sonho. Eu até conto essa história, às vezes, no final de uma palestra, porque eu tinha 10 anos e foi quando o ápice do sonho, quando eu queria muito, enchi o saco de todo mundo, e estava muito lendo, as pessoas estavam batendo muito que eu estava perdendo na minha infância, né? Desde alguns professores que falavam isso, familiares meus falavam que eu perdi a minha infância. Professores. Não, nós queremos cortar o gênio e fazer ele ficar igual a boiada, igual a média, né? Igual o povo. A escola é o lugar onde mais poda-se gênios, é o lugar onde você mais formata pessoas. Christian, desculpa aí a emoção, mano, mas você é um protótipo de alguém que sobreviveu, entendeu? A gente tem pouca gente. Mas assim, eu agradeço muito meus pais, sabe? Porque teve um dia que eu tava na escola esperando a minha mãe chegar, e a mãe de um amigo meu tava lá esperando a minha mãe chegar com o meu amigo da classe. Quando a minha mãe chegou, ela virou pra mim e falou assim: Christian, e Glaucio, escuta isso, esse menino tá perdendo a infância. Ela falou assim pra mim, ela pegou meu rosto e fez assim: ó, Christian, você tem 10 anos, menino, você tem que estudar, você tem que brincar, tem que ir pra praia, você tem que jogar bola, tem que ir lá pra casa, tem que esquecer essa história de empresa, né? Sabe de empresa? Você tem 10, quando você tiver 20, 30 anos, você pensa nisso, agora não é o momento. E ela falou: nossa, esse menino tá perdendo a infância dele. Cara, meu olho encheu de lágrima, porque tava muito perto do meu aniversário. Eu lembro que a minha tia, eu tinha pedido para ela livro de programação, e ela queria me dar camisa e carrinho, porque ela falava que eu não brincava. E aí a minha mãe, cara, naquele dia, ela virou assim, ela olhou para a mulher, olhou para mim, ela viu que eu ia chorar, e ela falou uma coisa que eu nunca me esqueço. Ela falou assim: olha, eu não sei o seu filho, mas o Christian, eu tenho a certeza que um dia vai ter uma empresa, vai ser bem cheia de computadores, não vai, filho? Aí eu olhei e falei: vai, mãe. E assim, naquele dia, cara, eu dormi tão feliz porque eu tive a certeza que eu ia ter minha empresa. Porque a pessoa mais importante do meu mundo, naquele momento, acreditou, validou e reforçou o meu sonho. Ela não sabia se ia dar certo ou se ia dar errado. Só que ela fez o que todo pai, o que todo ser humano tem que fazer. É estimular o sonho das pessoas. Os pais, eles têm que ser, cara, uma rede de suporte para que os filhos sonhem e, se eles errarem, que eles caiam naquela rede e você ajude eles a levantarem. Então, assim, meu filho está numa onda de querer ser jogador de lacrosse. Cara, é isso aí, vai ser jogador de lacrosse. Eu comprei tudo que tinha de equipamento para ir de lacrosse, falei: vai pro time, botei ele com coach. Cara, ele vai ser jogador de lacrosse. Se lá na frente ele não for jogador de lacrosse, fala: filho, fantástico, cara, vamos pro próximo sonho, qual vai ser? Entende? Então, eu acho que a gente tem que entender que o mundo hoje, Pablo, ele é tão cruel com as pessoas, ele está feito para destruir sonhos dos outros. Então, se a gente não parar para reforçar, para persistir, para estimular na criança
o desejo de sonhar, que sociedade somos nós? Que papel que Deus deu pra gente, se não de estimular o sonho dos outros? Eu acho que sonho é uma coisa que Deus dá pra gente, cara, pra gente talvez viver nossa missão aqui na Terra, pra gente fazer a diferença pras pessoas, sabe? Então, eu agradeço muito a Deus, assim, eu tive muita prosperidade financeira na minha vida, eu não sou mais dependente do dinheiro hoje. Então, assim, tudo que eu faço tem que ter um tesão, tem que ter alguma Não, coisa que dia? Que dia que você foi depender do dinheiro? Com 10 anos? Com realmente, 15? assim, Quanto que custou a Ferrari? 1 milhão. Vou pedir 1 milhão nesse negócio aqui. Deixa eu te falar uma coisa, Cristian. É o seguinte, você falando aí, cara, de verdade, você tá me emocionando e tá acionando o meu córtex aqui com muita força. Se eu ficar dando gargalhada, não é de deboche, não, é porque eu eu sei. choquei com sua história. Eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade, as pessoas falavam que eu também estava perdendo a minha infância, que eu queria estudar demais. Eu era aficionado em descobrir as invenções. Então, eu sempre fui fã de Thomas Edison, sempre fui fã de Einstein, dos caras que descobriam as coisas. Do Henry Ford, cara, eu acho aquele cara brilhante. Ele não queria construir carro. Foi um alemão que inventou, né? O carro, mas o Henry Ford ele não queria mexer com o carro, ele queria fazer uma carruagem e ficar sem cavalo. Então, tipo assim, eu era aficionado e eu só pensava nisso. E aí eu lembro que eu sofri até meus 25 anos de idade, cara. As pessoas falavam assim, você perdeu sua infância. E eu quero dar um recado para você que está assistindo. Você vai continuar pegando código com esse cara aqui, que é um dos mais monstros entre os vivos da Terra, tá? Não é por causa de dinheiro, mas por causa de simplicidade. Cara que pensa com exatidão e é tudo óbvio o que ele está falando. Sabe o que eu tenho um recado para falar para você? Foi criticado por perder a infância aprendendo e fazendo coisas que o seu coração mandava você fazer? Eu cansei de ouvir que eu tinha perdido a minha infância. Só que hoje eu recuperei ela. Como que eu recupero? Eu ando no carro que eu quero, faço o que eu quero, eu me divirto adoidado, eu posso fazer o que eu quiser. E aí eu falo, nunca eu perdi a minha infância. Eu troquei de lugar. Eu investi igual um filho de judeu. Eu imagino que seu pai, mesmo querendo te tratar com segurança, o seu pai te instruiu muito nisso, né? Só que você conseguiu romper. Você conseguiu romper porque esse sonho seu ninguém te segurou. Então tá aqui uma dica. Você nunca perde nada. Ou você aprende ou você ganha. Quando você achar que você está perdendo, você está fazendo um investimento. Se tiver aprendendo, meu amigo, é melhor que ganhar. Mais vale aprender do que ganhar. Foi o que você fez. Sabe o que você fez, Christian? Você inverteu o funil da vida. As pessoas começam todas legais, brincando, depois elas têm que se ajoelhar e se curvar para passar na ponta do funil. E aí, elas passam na ponta do funil no final da vida. Depende de previdência social, depende de ficar tomando remédio, depende de amor de filho que não vai estar em casa mais. E quem entendeu o que esse cara fez, o que poucos homens bem-sucedidos, bem jovens hoje fizeram, é inverter a ponta do funil. Começa a se estrepar logo no começo. Pablo, eu não fui assim. Faz isso com seus filhos, tá? Continua aí, monstro. Então, aí foi isso, aí a empresa estava crescendo e eu era um moleque gerenciando uma empresa grande. E eu comecei a viciar no trabalho, cara, em projetos. Eu queria mais projetos, mais tecnologia. Eu tava viciado nisso. Eu sou o cara nerd, você nunca vai me ver numa Ferrari. Eu sou o cara que, cara, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ler, eu gosto de ficar no meu computador. E eu gostava de fazer projetos. Comecei a trabalhar 16 horas, às vezes 18, dormia às vezes no escritório. Era um moleque, não tinha vida, só tinha programação, cara, é isso que eu gostava. Comecei a trabalhar sábado, domingo, nós formamos a empresa alguma parte em 24/7. E aí eu comecei a estafar, cara. Eu passei da conta. Eu não tinha nenhuma gestão de tempo, eu não tinha nenhuma gestão da empresa. Eu era um cara que estava tendo muito resultado na empresa. E, cara, feito um louco, assim. E aí o que começou a acontecer... Cristian, só uma pergunta. Sim. Eu queria saber, pedir sua autorização, se você pode falar. Uma coisa que me impressionou mesmo, quando a gente estava junto aí nos Estados Unidos, foi você falar de uma reunião que você foi, que você teve que deixar o celular na entrada da casa. Você pode falar para as pessoas que estão assistindo que reunião que era, com quem que você estava na reunião? Se você não puder, tudo bem. Não, posso. Eu morei um tempo em São Francisco, né? E lá eu conheci uma pessoa que, putz, me instruiu muito, que foi a Mansi Netijan. Essa mulher, ela é uma das maiores investidoras hoje do Vale do Silício. Ela é incrível, cara. Ela conhece todo mundo no Vale.
ela, putz, é investidora, era uma das investidoras de Facebook, ela apoiou o Slack, ela é uma das sócias do Slack, enfim, a mulher tem bilhões de investimento, ela não aparece em Forbes, porque ela tem uma história muito bacana também. E, cara, ela fez uma festa na casa dela, tava o Zuckerberg, tava o cara do Google, o Larry, tava uns caras muito top, o cara do YouTube, que fez o YouTube e vendeu depois pro Google. Foi, assim, incrível, você deixa entra lá. Cara, eu não consegui falar com nenhum deles, assim, claro, tinha gente, assim, ao redor deles. Mas, puta, foi um ambiente muito legal. Eu lembro que eu tava com o Ned, que era um sócio meu, que acabou virando um grande amigo. Lá, hoje ele mora em Santa Clara, na Califórnia. E o Ed falou, cara, olha só. Ainda me zoou, que ele falou, cara, tá parecido com o Zuckerberg, vai lá falar com ele. Aí eu falei, que vou lá falar com ele, deixa eu falar. Enfim. Cara, mas assim, acho que a gente precisa ter mentor, sabe, na vida. A gente tem que ter pessoas assim. E eu sou muito grato à Amante. A Amante me ensinou muito, me fez muitas conexões bacanas, então sou muito grato a ela. E aí da empresa, cara, foi isso. Aí foi que eu comecei a ter plano de saúde. Eu tive uma gastrite, que virou uma gastrite erosiva, virou uma úlcera, depois se transformou num tumor no meu tubo digestivo. Eu tive que fazer uma biópsia com 18 anos para ver o que eu tinha, se era um tumor mesmo maligno ou se eu tinha que fazer algum outro tipo de tratamento. E quando eu fazia essa biópsia, o médico falou assim, cara, você tem que parar, você tem que mudar, você é muito jovem, com 18 anos, para ter um problema como esse que você está tendo, cara. Eu pesava 55 quilos, entende? Chegava momentos que eu tossia, vomitava sangue, cara, do estômago, eu tava mal mesmo. Eu não me alimentava, não dormia, não sabia nada do que fazer. E eu estava exagerando, eu realmente passei do limite, um burnout total. E o mais interessante as pessoas acham que o hard work, que trabalhar duro, é o que dá resultado. E eu posso provar para você que não é trabalhar duro que dá resultado. O que dá resultado é a gente trabalhar nas coisas certas, coisas inteligentes. Mas se você não tivesse bloqueado com isso e passado por isso, você nunca ia ser o cara da produtividade. Porque aí você passou pelo problema e isso instalou em você um bloqueio e você foi lá desbloquear. Eu estava com esse problema e aí eu até comentei com a minha secretária que o médico me recomendou fazer um curso de gestão de tempo, de meditação, de yoga. Eu fui fazer yoga, inclusive, e ela me inscreveu no curso de gestão de tempo, porque eu não queria ir, achei que era babaquice, mas eu fiz, era de uma empresa americana chamada Dale. Aí eu fiz o curso deles 3 vezes. Na 4ª vez que eu fui fazer, o americano veio falar comigo. Eu falei assim, cara, vem cá. É a 4ª vez que você aparece aqui. Você não quer dar aula pra gente aqui no Brasil? Porque a gente, putz, não tá aqui, a gente veio para eventuais eventos e testar o mercado. Você não quer ser nosso instrutor? Eu falei, eu quero. E virei instrutor deles. Depois eu acabei, como eu sou um nerd, cara, comecei a ler tudo que tinha de produtividade. Comprei todos os livros que tinham de produtividade na época, que não eram muitos, mas tinham alguns. Aí virei instrutor depois da Franklin Covey, que é a mais conhecida, né, que é o Stephen Covey, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, e depois de uma outra que é uma alemã. Enfim, aí eu estava ensinando, era um hobby, cara, eu mudei minha vida, não do dia para a noite. Eu, Christian, demorei 4 meses para sentir a produtividade, eu não trabalhar mais sábado e domingo, eu consegui fazer meu primeiro semestre de faculdade, porque eu bombei 2 anos por falta, porque eu não ia mesmo, eu não tinha tempo para ir, não dava. Você formou? Formei, sou formado em Ciências da Computação. E na aula, o que você fazia? Você ficava dando aula para as pessoas, para os professores? Não, cara, eu tive alguns problemas com alguns professores na primeira faculdade, porque eles perdiam muitos projetos para minha empresa era muito grande, né? Eles tinham empresas menores, então acabava que na região ali eu acabava ganhando muitos clientes. Então, eles não estavam lá para me apoiar muito não, entendeu? Então eu tive uma certa rejeição. Teve matérias que eram difíceis para mim, então eu sofria, tinha que estudar mesmo, mas foi de boa. Como é que é? As pessoas estão achando que você é um prodígio de só encostar numa folha e aprender, então você teve dificuldade de aprender algumas coisas? Fala mais sobre isso. Cara, eu tenho muita dificuldade em algumas coisas. Por exemplo, tudo. Eu tenho barco, por exemplo. Eu, 2 anos atrás, ano passado exatamente, eu comecei a velejar. Por causa de um amigo, uma história. Nunca tinha pisado um veleiro na vida. Aí um amigo meu passou com um veleiro do lado, eu falei, cara, que isso, um barco de pesca? Ele assim, não, tá louco, isso aqui é um veleiro. E aí, eu lembro que isso foi dia 31 de dezembro. E aí, dia 8 de janeiro, eu estava num curso sobre como velejar nos Estados Unidos, né? E, cara, é um treco difícil pra diabo, meu. Eu fiz um monte de curso. Ali, ó, já tem uns 14, 15 livros sobre isso, tirei 8 certificações, viciei. Mas difícil. Uau. Eu bati o barco, cara. Eu bati o barco num barco. Você me falou. 7 minutos. Então, assim, é difícil, não é fácil. Eu leio, estava até estudando sobre isso. Tem coisas que são difíceis, né? Que não são tão simples. Eu estou voltando a programar agora para
Então, eu estou estudando muito de inteligência artificial, estou estudando muito sobre matemática, álgebra linear, matemática avançada, enfim. Então, isso é difícil, não é uma matéria muito fácil. Não. Então, sempre tem dificuldades. E aí, Me fala uma coisa, pode sim, terminar, que eu quero te fazer uma pergunta. Pode encerrar essa parte. só falando como que eu entrei em produtividade, né? Aí eu estava lá, eu estava ensinando então para 3 empresas de produtividade, minha vida tinha mudado, eu estava fazendo esses cursos para os caras 1 ou 2 vezes no mês, que eu tinha minha empresa, não era uma profissão, era um hobby. E aí eu falei, cara, olha só, eu estava querendo expandir minha empresa para fora. Eu falei assim, pô, essas 3 empresas são internacionais. Eu falei, eu vou fazer um software, porque eu tenho empresa de software, vou fazer um software, vou botar os 3 métodos ali, vou ver qual funciona mais, e o que funcionar mais eu descarto os outros 2 e foco nesses caras e vendo software para eles no mundo inteiro. Essa sempre foi a minha ideia. Eu nunca pensei em ser especialista em produtividade. Aí fiz o software, a gente lançou. Quando tinha quase 1 milhão de tarefas gerenciadas, o software, que eu sincronizava para uma base única, eu falei, cara, eu vou fazer uma análise estatística dizendo o seguinte, qual dos 3 funciona mais? E aí a matemática, estatística, um pouquinho de ciência de dados, e aí descobri o seguinte, cara, nenhum dos 3 métodos funcionava do jeito que realmente falavam que funcionava, era placebo, Pablo. E hoje o que a gente vê é o seguinte, tem muito mais placebo, né? Eu leio um monte de... Tudo que sai de produtividade eu leio. Então, assim, no Brasil só tem lixo. Não adianta. O pessoal não tem pesquisa, não tem dados, nada. Eles pegam um resuminho de coisas e soltam no ar. Nos Estados Unidos, tem alguns caras que realmente têm um trabalho um pouco mais interessante, fazem algum tipo de pesquisa, né? Mas até aquele momento não tinha uma pesquisa estatística sobre isso. O que faz as pessoas performarem, por exemplo? O que faz a pessoa completar mais tarefas? E aí eu comecei a olhar os dados e comecei a sacar o seguinte, cara, olha só que loucura. Quando a pessoa planeja desse jeito, ela faz mais resultado do que esse jeito. E aí eu comecei no software, eu lançava updates, dizendo o seguinte, eu vou sugerir para o cara um assistente para ele planejar desse outro jeito. E aí eu testava o resultado com aquilo. Então isso foi muito analítico mesmo. Foram 2 anos e meio nessa pesquisa. E aí eu falei, cara, olha só. Aí eu descobri o que realmente funcionava e o que não funcionava em produtividade. E aí eu estava na escola, tinha que fazer meu TCC. E até aproveitei o professor, que era bom de análise também, matemática e tal. Falei, cara, valida aqui essas minhas contas, esse meu texto aqui sobre isso, né? E aí ele me ajudou também bastante, foi na época o Medino. E isso acabou virando um livro que eu lancei sem nenhuma pretensão, que foi o Tríade do Tempo, que é esse aqui, ó, em 2004. Esse livro é de 2004, cara, mas ele é um livro que vende até hoje. E aí esse primeiro livro que eu lancei em 2004 fez um sucesso gigante. As empresas compravam e elas falavam o seguinte, cara, dá um resultado incrível. O RH falava, meu, eu apliquei, deu um resultado incrível. As pessoas falavam, meu, por que tu dá mais resultado que os outros? Eu falei, putz, porque tem modelo ali matemático, não é da minha cabeça. Eu, Christian, eu tomo muito cuidado com o que eu falo. Então, por exemplo, assim, eu não gosto das fórmulas prontas. Muita gente fala assim, quer ver? Depois a gente pode falar sobre esses mitos, mas faz a coisa mais importante primeiro de manhã. Isso é uma meia-verdade, eu diria que ela é 1/5 de uma verdade. Tem um monte de história sobre esse rio aí. Então, assim, tem um monte de coisas interessantes quando a gente vai analisar. E aí o Tríade fez um sucesso, eu comecei a ter uma demanda para falar desse assunto no Brasil, e as matrizes em outros países estavam chamando também. E eu falei, cara, eu queria me dedicar mais um pouco a isso. Já fiz muita coisa na parte de tecnologia e tal, falei, quero sair um pouco da gestão. Aí na época eu fiz a fusão da minha empresa com um grande cliente, que foi uma venda, na verdade, que foi a Popcom, que era a agência do grupo da Prax, que era o Washington Oliveto do W Brasil. E aí a empresa ficou monstruosa, cara, quando a gente juntou, porque eles tinham, imagina, Nulara, W Brasil e várias outras agências no grupo. E a gente era a única empresa digital. Então a gente fazia mídia, a gente comprava milhões de mídia, de anúncios para Unibanco, Havaianas, todos esses clientes grandes do Washington Oliveto. E eu fiquei sócio deles 3 anos, até que chegou um momento que eu falei, cara, eu não quero mais saber de nada disso. Foi onde eu vendi a minha participação nesse negócio. Aí eu montei uma empresa de investimentos para investir em startups, que eu faço desde 2007. E aí foi que eu fundei... não sei se é público a venda, você pode falar ou é um segredo? Foi uma boa venda. Mas, assim, não era nem o dinheiro, não era nem o dinheiro em si. Era a questão de que eu queria me dedicar a esse sonho da produtividade, sabe? E aí eu montei a empresa de investimentos e montei a Tríade. Falei, cara, eu vou criar uma consultoria boutique para ajudar empresas a terem mais produtividade. E, cara, a Tríade cresceu muito. A gente bateu 31 países de treinamento. A gente treinou presencialmente em workshops com duração maior de 4 horas, mais de 2 milhões de pessoas, cara, em 30 países, 31 países. Então, assim, e a gente se tornou uma das maiores bases com relação a isso. Porque o cara ia fazer um curso na Tríade, ele fazia teste antes, fazia teste depois, a gente fazia acompanhamento. Então, por exemplo, no Brasil, das 1.000 maiores empresas, eu atendi mais da metade delas. Das globais, 8%.
Então, isso me deu um know-how de consultoria, me deu um know-how de gestão de projetos mesmo, de execução. Eu ajudei mais de 100 CEOs aí a baterem suas metas e fazerem seus bônus acontecerem. Então, eu peguei um know-how muito grande em cima disso. E, obviamente, Network violento. Agora também. me fala uma coisa, Christian. A gente consegue dar algumas dicas rápidas aqui para quem está assistindo? Que eu falo uma coisa para você, uma das melhores lives que eu já... Eu gosto de assistir uma live que me impressiona, e eu me impressionei com a trajetória sua, e se mexe comigo, eu estava aqui rindo igual bobo, confesso que eu estou curtindo muito. Mas é o seguinte, o que você pode falar para pessoas que são hacks, que você pode passar assim, pega isso aqui agora, bebe essa pílula que você já vai ver as coisas diferentes. Não vai dar resultado, né? A pílula, ela vai trazer um efeito emocional diferente para a pessoa conectar diferente em produtividade. Vamos focar nisso, que o Brasil é um país procrastinador, é um país que deixa para depois do horário, é um país que, na verdade, não cumpre contratos, né? Tem uma dificuldade cultural que eu penso que é uma revolução da mentalidade. Eu nunca vi na história, né, do mundo inteiro, uma geração que tem a condição e já começou a fazer uma revolução na mentalidade. Então, desde a década de 70 para cá, onde desenvolveram várias técnicas, pela primeira vez o homem está conseguindo dar salto quântico de sabedoria, né? Dificilmente em outras gerações eles experimentaram 10% desse avanço, dessa disrupção, essa exponencialidade que a gente experimenta hoje. Tudo por causa de info, de tech, né? De a junção dessas coisas. O que você pode pôr assim, mano? Pega essa carta aqui e joga no baralho aí que vai dar certo. Tá, você é o vamos cara, lá. você é um mago disso. Vai lá. Primeira coisa, que é um erro crasso que as pessoas fazem, é querer planejar o dia. Quem planeja o dia está ferrado. Porque a pessoa pega de manhã ou no dia anterior, ela fala assim, o que eu vou fazer amanhã? E ela escolhe uma, duas, três coisas para fazer, ou seleciona uma lista de prioridades. Quando a pessoa faz isso, a primeira coisa que ela se colocou é num papel de reatividade. Porque ela não está planejando nada. Eu gosto de definir planejamento o seguinte, você planeja, não é para saber o que você vai fazer. Você planeja para estar preparado para as coisas que você não tem a menor noção de que vão acontecer. E mais do que isso, para fazer aquilo que faz você evoluir na direção do que você quer de verdade. Isso é planejar. Agora, quando as pessoas pegam aquilo que já está no seu Outlook, no seu e-mail, que já está no seu WhatsApp, que já está ali acontecendo, e ela só coloca uma ordem do que ela vai fazer, ela simplesmente virou refém do tempo. Ela está reagindo às demandas. Então, essa é a primeira babaquice que muita gente fala. Né? Eu ouço, às vezes, o cara fala assim, não, o que dá resultado é você escolher 3 grandes prioridades para o próximo dia. Cara, olha só, olha como as pessoas são travadas por essas idiotices que falam. Aqui nos Estados Unidos, um monte de coach coach idiota, que não sabe o que está fazendo, começou a falar o seguinte, até esqueci o nome do cara que começou, não sei se foi o Brandon Bouchard, mas é um bosta. Não, mas o Brian Tracy, acho que é outro bosta, que é o Brian Tracy. Aí esses bostas, eles falaram assim, ó, você tem que escolher 3 prioridades para o teu dia, é isso que faz você ser produtivo. Cara, aí olha só o que a cabeça da pessoa faz. Ela fala assim, cara, se eu fizer 3 coisas importantes no dia, já está ótimo. Cara, aquilo não dá uma raiva interna, por quê? Porque a média de execução de tarefas, por exemplo, de um brasileiro produtivo, estamos falando de 12 tarefas em média. Entendeu? Então, se a gente olhar para isso, com nível de importância acima de 70%. Então, quando a gente fala para o cara que 3 está ótimo, você está limitando o potencial de um cara desses. Entende? Então, esquece 3. E também não é 12. A gente não tem que se basear em ninguém. A gente tem que entender o seguinte, planejamento é futuro. Então, para de planejar o dia. O que você vai planejar? No mínimo 3 dias para frente. O método mais eficiente de planejamento é, sem dúvida, o semanal, que é um método secular, tá, funciona. Mas o que a gente viu depois de tanta pesquisa? Que o semanal é difícil para as pessoas fazerem e manterem. As pessoas, elas fazem, mas elas não conseguem, tem preguiça, tal, não conseguem ver a semana inteira. Muita gente fala assim, cara, eu vejo 1, 2 dias, mas não vejo a semana inteira. Fica com preguiça, não faz. O semanal dá mais resultado, mas as pessoas precisam de muito mais persistência e esforço, que é uma coisa que o nosso povo, infelizmente, não tem muito isso de planejar e forçar que a coisa dê certo. Então, olha só, a gente pesquisou o seguinte, qual que é o melhor modelo intermediário para fazer o planejamento funcionar? E quando eu falo Só um pouquinho, Cris, só interromper Sim. aqui. Eu acredito que mais pessoas que seguem vocês, que estão assistindo, 9.500 pessoas, elas precisam dar a chance de aprender o que o Christian vai ensinar aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer, você também faz. Pega o aviãozinho que está aqui embaixo e manda para 10 pessoas para a gente otimizar as nossas amizades, para elas aprenderem isso aqui. Porque se pessoas que andam com a gente, eu acabei de enviar meus 10, pessoas que andam com a gente, se elas aprenderem a ser produtivas, elas vão nos ajudar.
Então, é um horário onde tem muita gente aí. Aperta isso aí para a pessoa tomar um alerta e sair da novela lá da Globo, tá bom? Já começou a subir aí. Vai lá, Christian. Então, a gente começou a pesquisar o seguinte: qual que é a melhor forma de fazer um planejamento que dê resultados? Será que é 2 dias? É 3 dias? É 4? É 5? É 7? É 9? Cara, a gente testou isso de várias formas. Primeiro, quando eu falo testar, o que eu falo que tem, por exemplo, num tríade do tempo? A gente faz primeiro a pesquisa estatística. O que dá mais resultado vendo base de dados, software e olhando tarefas. Isso gera uma hipótese. A partir da hipótese, a gente testa isso em termos de comportamentais. A gente pega grupos de pessoas, dá uma técnica para um grupo, um placebo para outro, outra técnica para outro. E mede o resultado depois de algumas semanas, meses ou dias, dependendo da técnica que for. A técnica aqui para a gente... Só para lembrar para algumas pessoas, placebo é igual um medicamento que não tem princípio ativo, é uma farinha, só uma parada emocional que gera efeito e muitas vezes funciona com algumas pessoas sem elas saber que não tem nada de técnica por trás. É tipo planejar, escolhe 3 tarefas para amanhã para você fazer, essas bosta que o coach fala. Muitas vezes fala errado, né? Repete os outros, eles não têm culpa. Né? Eu não sou contra. Na verdade tem. Não, na verdade tem sim. Se a pessoa está ensinando, ela está assumindo a responsabilidade. Na Bíblia fala que quem ensina, quem se propõe a ensinar, vai ter um peso muito maior. Fala de Bíblia, né? Então o cara está se propondo a ensinar, ele tem culpa sim. A culpa é dele. Isso aí. Enfim, então eu fico puto quando eu vejo umas idiotices dessas aí que eles falam. Aí a gente testou, e uma das técnicas que dá um resultado quase tão bom em termos de tarefas completadas e equilíbrio, comparado com o planejamento semanal, é o planejamento de 3 dias, que eu chamei de planejamento tríade. Então, olha só, se hoje for domingo, você tem que planejar o quê? A sua segunda, a terça e a quarta-feira. A quinta-feira, você não põe nada nesse dia. O que você vai fazer? A quinta-feira ela serve para absorver o que você não conseguiu cumprir nesse começo e para replanejar os próximos 3 dias. Vai chegar um momento, entre a terceira e quarta semana, que você vai reparar que esse quarto dia que você deixou livre para pegar esses acúmulos de coisas que você não conseguiu fazer, ele não vai ter quase nada. Significa que você começou a aprimorar a sua capacidade de planejar. Então, o que acaba acontecendo é que aí você pode passar para o semanal, que você vai ver que você vai ter um resultado muito mais eficiente. Então, essa é uma boa técnica para fazer. Claro que tem muita coisa em cima disso, mas essa é a base principal. Outra coisa que muita gente fala, né, Pablo? A gente começou uma moda muito forte no Brasil, da gente querer fazer as coisas, por exemplo, mais importante primeiro, acordar cedo para ter mais resultado e coisas do tipo. Então vamos falar a real sobre essa questão de horários. Primeiro, acordar cedo não mata ninguém, ponto. Você, no período matinal, o teu cérebro ele está muito mais preparado para absorver conteúdo. Então sim, se você acorda meia hora mais cedo, 1 hora mais cedo, tal, você vai aprender alguma coisa, uma live, teoricamente você está sem... E isso é uma parte neurológica até, né? O seu hipocampo, seu córtex pré-frontal, eles estão muito mais descansados, estão aliviados, e com o sono restaurador, o deep sleep, REM, etc. Então você absorve melhor as informações, ponto. Tá. Agora, falar que isto é a fórmula do sucesso das pessoas, aí a gente entra numa seara complicada. Por quê? Porque existem pessoas que elas têm sim mais performance durante a manhã. É o biorritmo delas. Então elas acordam de manhã, cara, vão meter pau e vão fazer o mundo acontecer. Agora, tem pessoas, cara, que o biorritmo delas vai funcionar lá pelas 10, 11 da manhã. Então não adianta, se essa pessoa acordar cedo e ela quiser fazer alguma atividade logo cedo de manhã, essa pessoa não vai conseguir ter o resultado que ela precisa. E a gente tem um grupo de pessoas que são... Você tem, tipo, uma estatística disso? De, tipo, numa base que você analisou, a maior parte funciona mais no final da manhã, outra parte funciona mais no começo? Mais ou menos. Então, eu até fiz uma pesquisa com o pessoal aqui da Universidade de Nova York, porque a gente estava querendo fazer um app e tal, e até testando produtos mesmo que geram mais foco, né? Sobre essa coisa da manhã e tal. Isso gerou até uma técnica que eu criei, que eu chamei de mapeamento de atenção. Porque o mais importante é você entender o seguinte, e aí não tem uma fórmula muito para isso. O brasileiro, em geral, ele funciona melhor de manhã. Mas se eu pudesse dar uma proporção totalmente no chute, porque eu não fiz um dado sobre isso, eu não gosto de muitos dados, então assim, eu ouvi pessoas, os nossos feedbacks, de pesquisa que a gente fez via survey, né, via e-mail, que não é uma pesquisa muito válida, eu poderia dizer que 60% da população brasileira, ela gosta assim do período matinal. Mas a gente tem 40% da população que elas estão gostando ou do noturno ou às vezes do vespertino. Então, significa que não dá para a gente igualar todo mundo pela mesma regra.
Tanto que, quando a gente ia fazer consultoria de execução em grande empresa, a primeira coisa que eu fazia era mapear o nível de produtividade de cada pessoa dentro do período, a gente perguntava isso para as pessoas, e a gente tentava criar uma régua de execução. O que que era isso? Qual o período da empresa que aquele time, que aquela equipe funcionava melhor? E o que que a gente fazia? Nós colocávamos as tarefas mais difíceis, mais complicadas nesse período. Então, por exemplo, dificilmente eu vou recomendar para um cara, se a gente fosse falar uma média, comece o teu dia com a tarefa mais difícil ou mais complicada. Por quê? Porque isso não é uma verdade para uma parte das pessoas. Então eu recomendava sempre o contrário. Eu falava o seguinte, olha, você começa primeiro com as atividades pequenas, de 5 minutos, 10 minutos, vê o teu e-mail logo cedo de manhã. Aí vem um cara, tipo o Brian Tracy Idiota, e fala o quê? Cria um livro, primeiro o mais importante. Onde ele recomenda que as pessoas façam as tarefas mais importantes logo de manhã. E assim... Eu não faço também. É uma idiotice, porque assim, isso não é uma verdade. Isso pode ser uma verdade para algumas pessoas. Então assim, toda vez que você lê alguém que colocou assim, essa técnica foi testada e funcionou por mim. Cara, esquece isso. Entendeu? Tem um monte de gente que escreve coisas que funcionaram para a pessoa, que não fica que vão funcionar para você. Mas no Brasil, a gente tem um negócio muito forte de relação. Ah, eu vejo a pessoa na live, eu gosto da pessoa num vídeo e tal, então eu confio, acredito nele. Às vezes a pessoa, simplesmente, ela está se auto-enganando, porque ela também não sabe a realidade, e está enganando os outros fazendo alguma coisa. Então, cara, assim, o que a gente pode fazer? Tem uma frase que eu gosto que é assim, eu não lembro quem é o autor, fala assim, ó, em Deus eu confio, os demais tragam-me dados. Eu aprendi ela quando eu era executivo da Brasil Telecom. Eu adoro falar essa frase. Eu gosto muito do Joel J, porque ele é bem consistente, assim, quando ele vai falar uma informação, ele é bem consistente nisso. Me fala uma coisa, em cima desses testes você avalia o status quo, só que a neuroplasticidade, você, por exemplo, você já fez algum teste de verificar a neuroplasticidade do cara e do esforço dele em querer mudar e reprogramar durante algum período, ou você sempre mediu a performance do cara pontualmente naquele período, sem tentar ver o esforço dele, uma aplicação, a mudança dele de ambiente? Você já fez algum tipo de teste desse, algum laboratório assim? Já. Só falando uma coisa sobre o Joel, né, cara, eu adoro o Joel. O Joel é muito meu amigo, somos sócios em alguns negócios, é um cara que ele é alta performance de verdade. Ele é um atleta de alta performance, ele sabe o que faz, ele é estudioso, né, o cara é foda, eu adoro ele. Eu adoro o Joel. Agora, uma coisa com relação a essa parte da neuroplasticidade, a gente começou a testar o seguinte: quanto tempo leva para uma pessoa que é improdutiva ter resultados? Então a gente primeiro fez teste com estatística. A gente tinha software, a gente sabia o seguinte, tá, o cara entrou no software hoje e começou a se planejar. Quanto tempo demora para esse cara começar a ter resultado? O que a gente descobriu foi entre 5 e 9 semanas. Essa é a média. Tá? 5 a 9 semanas. Por quê? Porque sim, por neuroplasticidade, por testar tal, o cara consegue ter um resultado em produtividade. A maioria das pessoas desiste entre a segunda e a quarta semana. Ponto. Ou seja, o cérebro precisa do erro para dar resultado. E aí eu vou falar sobre a pesquisa. Peraí então. Agora tem que parar para todo mundo anotar. Repete essa frase. O cérebro precisa do erro para ter resultado. Existe no nosso cérebro... Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com neurologistas do cérebro produtivo. Então eu tinha os dados estatísticos, a gente tinha os dados comportamentais, e aí fechamos o ciclo com fazendo análises de ressonância magnética funcional, ECG, entendendo o que é o cérebro produtivo, né? E como que o método Triad, por exemplo, funciona um efeito na neuroplasticidade. Só para você ter uma ideia, por exemplo, quando eu divido o tempo entre importante, urgente e circunstancial, eu tenho um nível de ativação do córtex pré-frontal diferente de quando eu classifico com a matriz do tempo do Eisenhower. Ou seja, isso faz uma diferença no cérebro. Até o neuro falou assim, cara, sem querer, você fez um acerto quando você separa o importante do urgente e não junta os dois, porque você tem que fazer o cara pensar. E quando você pensa, você está ativando o córtex pré-frontal, que é a área especificamente que faz você ser produtivo ou não ser produtivo. Então isso foi um negócio que eu falei, cara, que legal. A gente fez testes, inclusive, da pessoa pensando importante e urgente, o cara já classifica direto e não raciocina muito nisso. Quando eu falo assim, isso é importante ou é urgente, eu separo essas duas coisas, cara, o córtex pré-frontal do cara tem um nível de ativação muito interessante. Isso se repetiu em vários testes. Uma das coisas interessantes que a gente pode fazer na agenda, ao invés de você fazer só a sua lista de tarefas, coloca do lado. Essa atividade ela é importante? Ela é urgente? Ou ela é circunstancial? E aí eu defino circunstancial como desperdício de tempo. 70, 20 e 10, né? É a escala que você definiu. Exatamente. Essa escala surgiu como, né? A gente começou a avaliar o seguinte, tá, esses caras que têm resultado, o que acontece com eles depois de algumas semanas? Como que fica a tríade deles?
E a gente descobriu que uma tríade de alta performance, o tempo da pessoa, ela tem o importante acima de 65%, urgente de 15% a 25%, e o circunstancial aí abaixo dos seus 10%, 15%, nas proporções de cada um. Mas assim, quando você vê uma pessoa realmente que está bombando, é super produtiva, você vê que esse cara tem 80%, 85% de importante. O nível de urgente dele cai pra cacete. E o circunstancial, ele não gasta tempo com coisa que não traz resultado. É muito pequeno, uma coisa ou outra pega ele, não é muito. Isso vira um padrão. Então, assim, as pessoas demoram... Só dar um testemunho aqui. Eu aprendi em 2006. Até fiz um curso EAD lá de Harvard, que a Brasília tinha comprado, de gestão do tempo. E assim, foi muito massa. Mas o dia que eu descobri a tríade, eu comecei a classificar assim, ó, a tarefa entra... E eu já classifico no meu cérebro. Se eu ver que é circunstancial, eu falo, não quero saber. Então, assim, eu ignoro mesmo, saca? Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Eu foco muito no importante e o urgente, eu sempre falo que é problema dos outros. Porque urgente, para mim, é quando eu sou, na minha avaliação, é quando eu sou incompetente. Então, eu vou deixando a coisa aí ficar urgente, né? E aí, eu aprendi isso aí com você, essa parada do urgente, circunstancial e o importante. A pergunta é simples. Tem como o cara operar, chegar num ponto, você já viu isso numa base sua de informações aí, de operar acima de 90% do importante? Tem, mas é difícil, porque às vezes o cara está mascarando alguma coisa que ele simplesmente está ignorando, ou ele faz tão rápido que ele não repara. Tá, claro que as pessoas pergunta, peraí que eu quero perguntar. Técnica Pomodoro, é válido ou não? Não. A questão é o seguinte. A questão é a seguinte. Você, velho. Cara, é o seguinte, eu adoro o conceito Pomodoro. Você fazer pausas é um negócio fundamental. Agora, por que tem que ser tantas pausas, tantos minutos e aquele tempo, né? Cara, deixa eu te falar assim... uma coisa, Christian. Peraí, rapidão. Eu tenho que te interromper. Vai acabar a live em 4 minutos e eu quero propor uma coisa pra você. Que, cara, eu não dou conta de esconder. Uma das melhores lives que eu já fiz aqui, já fiz, sei lá, mais de 400 lives no Instagram, acho que mais. E é uma das lives que eu tô mais curtindo, que eu vejo que você é consistente. Para quem tá assistindo, esse é Christian Barbosa. Vamos tirar um print agora? Faz um sorriso aí. Sorrisinho. Sorriso, tira aí o print. Marca aí Pablo Marcal 1 e Christian Barbosa. Christian é CHR, né, Christian? Isso, Christian. E é o seguinte, o que eu quero propor, Christian? Eu quero propor, quando eu acabar essa parada aqui, da gente fazer uma semana de produtividade, cara. Porque esse é um mito vivo, mano, de pôs pra fora. O Christian, eu não vou expor aqui o que ele já me falou, mas eu falo, mano, esse teste aqui é o quê? Aí o Christian fala, esse teste é de mentira. Eu falo, mano, esse teste aqui é de Harvard. E aí ele conta na essência o que aconteceu. Eu tô te pedindo ajuda, tá? Eu desenvolvi muitas técnicas de desbloqueio e eu não aguento carregar esse negócio comigo. Eu quero fazer isso virar um algoritmo, saca? Eu quero pôr isso no algoritmo para falar assim, mano, o cara, igual os seus testes, o cara responde, já acha e ramifica os bloqueios dele. Então, de muito fazer, de desbloquear mais de 10 mil pessoas, se eu tivesse fazendo isso desde o começo, com essa capacidade sua de fazer o negócio, pegar a forma e colocar algoritmo nisso para fazer os cálculos, cara do céu, já tinha desbloqueado muito mais gente na Terra. O que eu sugiro? Eu sugiro da gente fazer uma parada, tipo assim, uma maratona nacional de produtividade, saca? Que eu vejo que você é um cara brilhante nisso. Eu te falo que a produtividade que eu tenho, eu aprendi muito, a Brasileco investiu muito em mim, mas o dia que eu encontrei, eu dando treinamento na minha própria empresa, eu tinha uma consultoria, eu falei, cara, esse negócio desse cara é impressionante. O resultado que dá a tríade, você me permite liberar um link do teste? Você tem um teste para eu pôr no Stories para a galera fazer? Pode. Você vai no Google, digita assim, teste tríade do tempo. Pega o nosso, que é o original, e aí as pessoas têm todo o reporte dele. O nosso Se teste, você puder ele me tem mandar o link e a imagem, tá. Então é o seguinte, gente, eu vou postar essa foto agora com esse cara. Esse cara não, né? Esse ser mitológico, esse monumento vivo, meu amigo, irmão, um cara que é um general de guerra também nessa geração. Obrigado pelo seu tempo. Cara, na moral, é uma live que dá vontade de ficar aqui na live infinita, como diz o nosso amigo Jorjota. Quero te agradecer. A live vai cair a qualquer momento. E uma última frase sua, Christian. O que você tem para falar para essas pessoas para serem mais produtivas antes que a live caia?
para de correr e começa a andar. O mundo está correndo demais. A gente tem que andar. Quem anda aproveita. Quem anda vive. Quem anda tá junto. Uou. Para de Eu correr. vou deixar essa live salva para você compartilhar. Amanhã às 4h59 da manhã, estamos quebrando o pau. Amanhã tem aula no YouTube de desbloqueio na prática às 17h01. Christian, beijo no seu coração, mano. Deus abençoe. Tamo junto até depois do fim. Você também. Valeu, lindão. Vai cair agora. Eu acho que é a qualquer momento. Mano, que live foi essa, mano? Quando você vê eu chocado.